Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje estamos aqui para mais uma live, na nossa Igreja Metodista Jarleiana, e hoje será a nossa EBD, Estou muito feliz em poder estar aqui hoje sendo canal de bênção, com essa oportunidade de estar falando um pouco mais da palavra de Deus. Confesso aos irmãos que estou com muita saudade de todos, Semana passada, quando vimos lá o Lucas, a Letícia ministrando o louvor, o pastor trazendo aquela palavra, bateu muita saudade, E nesses momentos em que nós estamos vivendo de isolamento, de quarentena, é muito importante porque nós acabamos dando o devido valor à comunhão, a estar participando dos cultos, adorando ao Senhor. É momento de nós estarmos refletindo muito sobre isso, sobre essas coisas que têm acontecido no nosso mundo, E aí, Leandro, pastor Leandro me assistindo, Cristiane, show de bola, tamo junto. E é muito importante nós estarmos refletindo sobre isso. Muitas das vezes nós temos a oportunidade de estarmos, participando, adorando, congregando, e não o fazemos. E agora, com esses momentos, nós temos dado a devida importância, sobre isso, a falta que nos faz. Eu não sei vocês, mas eu tenho sentido muita falta, aquela saudade. Mas Deus tem um propósito para tudo, E eu creio que esse propósito, um deles é isso, de darmos o devido valor à comunhão, a congregarmos, a estarmos presentes nos cultos. Temos vivido esses momentos difíceis, mas Deus ele vai nos livrar desse momento, nós cremos. E é isso, fico muito feliz em estar aí todo mundo assistindo. Bom dia aí para os matadores de filisteus, decapitadores de Golias. Tá todo mundo me ouvindo legal? O áudio tá bom? Eu tô falando baixo também porque foi difícil, A Vanessa tá lá no quarto, as crianças estão dormindo ainda, dormiram tarde ontem. Então, assim, eu tô na cozinha, o Wi-Fi lá na sala, mas graças a Deus o Wi-Fi tá bombando aqui, E é isso. Nós vamos hoje estar falando um pouco, vamos continuar a nossa revista que fala sobre Davi, Essa revista aqui, aqueles que têm podem acompanhar, aqueles que não têm fiquem atentos, que nós iremos falar hoje na lição número 8, que é o tolo e a sensata. Nós vamos falar sobre Nabal e sobre Abigail, lições que esse casal nos trouxe, Antes vamos fazer a nossa oração. Peço que você, de onde você está, feche seus olhos, seja ligado com Deus, que nós iremos fazer nossa oração para iniciarmos a nossa aula. Não tem nem como pedir alguém para orar, Então vamos lá, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este privilégio, por esta oportunidade de estarmos aqui, Pai, hoje reunidos, mesmo, Pai, que seja online, e te agradecemos por esta ferramenta que o Senhor tem nos dado a muitas igrejas, a muitas pessoas. Sabendo usar, é bênção, Pai, para nossas vidas. Te peço, Pai, que nesse momento o Senhor venha abrir a mente de cada pessoa, que o Senhor venha me usar, ó Pai, para que eu possa falar aquilo que o Senhor falou comigo. Permita, meu Pai, lembrar de tudo aquilo, ó Pai, que eu estudei, que eu me planejei para fazer. E que, ó Pai, pessoas possam ser tocadas nesta manhã,
que pessoas possam ser, ó Pai, abençoadas nesta manhã. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, antes de mais nada, nós vamos falar um pouco, né? Vamos falar sobre Nabal e Abigail. Antes eu quero descrever o cenário para vocês. Nós estamos falando sobre a revista de Davi, né? Esse cenário, nós estamos diante de Davi fugindo de suas incansáveis perseguições de Saul. E Davi, ele está exatamente na cidade de Carmelo, né, no deserto de Maom, onde ele e seus 600 homens, seus 600 guerreiros, estão diante ali de tosqueadores, tosqueando as ovelhas de Nabal. Nabal era um homem rico, ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Naquela época era uma das identidades da riqueza, né? Ele tinha muitos bens, terras. E Davi, por estar fugindo, tem fome junto com seus guerreiros, né? Nabal era conhecido como homem, como seu próprio nome significa, um homem tolo, um homem grosso, né? Um homem estúpido, um homem perverso. Nabal era um cara muito ruim, porém casado com uma mulher que a Bíblia nos diz que ela era muito inteligente, uma mulher auxiliadora, uma mulher muito bonita. E nós estamos diante desse cenário, onde Davi, com fome, vai até Nabal e pede ajuda a ele, alimento para ele, para os seus guerreiros, sabendo que Davi, naquele local onde ele estava resguardando, né, as terras, a parte onde estava sendo tosqueadas as ovelhas de Nabal, de filisteus, né, de possíveis roubos, furtos, né, de possíveis matanças até mesmo de seus pastores. E Davi, por isso, ele se acha, né, que teria, ele está prestando um favor a Nabal, e toma a liberdade de ir até ele e pedir alguma coisa, algum alimento, pedir uma ajuda, né? Nada mais justo. Davi, além de proteger, também não saqueou, lembrando que Davi está com seus 600 homens que lá na caverna foram com ele, homens com problemas financeiros, derrotados, fugindo também de Saul. Ou seja, você imagine como que de repente estava difícil Davi dominar aquilo e não permitir que aqueles homens saqueassem as coisas de Nabal. Então nós estamos num momento, num ambiente onde Davi protegeu os interesses de Nabal, indiretamente, né? Mas Nabal, pela sua ignorância, pela sua estupidez, ele não entende isso. E hoje nós vamos entender, nós vamos aprender um pouco sobre como não fazer como Nabal. Não como fazer como ele, mas como não fazer aquilo que Nabal fez, né? O versículo-chave está lá em 1 Samuel, no capítulo 25. Se você tem sua Bíblia, abra ela. Se você tem sua revista, acompanhe na revista. No capítulo 25 de 1 Samuel, no versículo 2 e 3, vai dizer: havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta Abigail era sensata e formosa. Porém, o homem, Nabal, era duro
e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Vale ressaltar que quando as ovelhas eram tosqueadas, era momento de festa, momento em que os seus donos davam festa, banquetes, estavam felizes por aquele momento de tosquear as ovelhas. Então, tem mais um agravante nisso, onde nós iremos falar mais na frente, né? Então, Nabal, ele era, primeiro tópico lá na revista, vai falar sobre a tolice de Nabal, né? Nabal, ele não pensou com coerência. Lá na hora que Davi manda 10 homens ir até Nabal e pedir, né, alimento a Nabal, Nabal, sem pensar nas consequências dos seus atos, respondeu aos seus servos: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Nabal, ele não pensou antes de falar, né? Ele não acreditou. Eu creio aqui que Nabal conhecia Davi. Nabal conhecia Jessé. Nabal, ele conhecia a fama. E Davi está vivendo um momento difícil em sua vida, fugindo, exilado, com homens que... um exército, né, de fracassados, não fracassados, mas pobres, homens que tinham desistido, estavam quase desistindo. Então, acredito que Nabal olha aqui, ele pensa: quem são vocês? Vocês estão em situação, né, imagino, vocês estão todos quebrados, você está fugindo do rei, né? Quem é você para isso? Quem é você para vir aqui me pedir ajuda, me pedir comida, né? Mas Nabal, ele não pensa nas consequências que podem acontecer diante disso. Davi, ele tem 600 homens lá, que posteriormente nós vamos ver que quase que causou a morte de Nabal e sua família, né? Na frente nós vamos ver que Davi fica enfurecido, fica bolado, Davi cortando a cabeça de geral, né? Então ele fala de uma forma onde causa a fúria em Davi. Nabal não foi coerente em sua fala. Nabal foi precipitado. Nabal, ele não pensa. Uma das características desse homem é isso: estupidez, né? Nabal era duro e maligno em todo o seu trato. Já conhecido, imagina a arrogância de Nabal falando. A gente está falando aqui, mas imagina como Nabal deve ter falado com os homens de Davi. Quem é esse cara? Esse cara tá maluco? Ele acha que é quem? A Bíblia diz que ele era um homem estúpido. Você imagine, pense comigo, como que aquele homem deve ter falado. Como que aquele homem deve ter tratado aquele rapaz, aqueles servos de Davi, aqueles guerreiros de Davi que foram lá pedir uma ajuda. Imagine comigo, não foi de uma forma simples. Não, meu filho, eu não tenho, né? Eu não dá agora. Pô, não. Nabal fala com estupidez, sem sabedoria. Nabal era conhecido como um homem arrogante, com sua própria família, com seus próprios servos, imagine de terceiros. Então Nabal, ele em todo o seu trato, ele era duro e maligno. Quando os jovens lhe explicaram educadamente a situação, Nabal insultou eles. Com certeza havia uma energia ruim na voz de Nabal. O nome de Nabal significa tolo. É pouco provável que uma mãe escolhesse um nome como esse para seu filho, o que sugere que Nabal foi assim denominado pelos escritores bíblicos.
Pai José, tudo bem, meu irmão? Indicando seu papel nessa história. As palavras hebraicas como tolo e tolice não dão a ideia de simples estupidez, mas perversidade moral. Tolo é uma tradução inadequada. A palavra em hebraico dá a ideia de alguém que é insensível tanto aos direitos de Deus como aos do homem, e que é consequente, imediatamente irreverente e rude. Nabal não demonstra gratidão, um homem ingrato. Como bem falei, Davi prestou um favor a Nabal, não saqueando, ordenando aos homens que não tocassem nada de Nabal, protegendo Nabal. E Nabal, ao invés de mostrar gratidão àquela situação em tempos de festa, vale lembrar que ele estava em tempo de festa, estava dando banquete em sua casa. O que seria 3.000 ovelhas? O que seriam 300 ovelhas para quem tinha 3.000? O que seria uma cabrinha, um pãozinho, algumas coisas para ele, para um homem rico, poderoso? Nabal era um homem poderoso da época. Nabal era um homem rico. O que seria isso? Então, Nabal, ele demonstra uma tremenda ingratidão àquele homem, a Davi e aos seus servos, aos seus guerreiros. Temos que entender que a gratidão é algo fundamental para nossas vidas. Temos que ser gratos a Deus, aos nossos irmãos, aos nossos amigos. Flávio Josefo comenta um episódio sobre a fidelidade de Davi às coisas de Nabal, dizendo que Davi o proibiu terminantemente a seus soldados tocarem qualquer coisa que pertencesse a Nabal, porque ele sabia que não se pode tomar os bens alheios sem faltar aos mandamentos de Deus. E assim fazendo, julgava que agradaria a um homem de bem que merecia as suas homenagens. Naturalmente, Davi achava que ele merecesse uma gratidão. Nabal estava em tempo de festas. Por normalidade, ele teria que recebê-lo em hospitalidade, né? É tempo de festa, estou feliz, vem para cá, vamos comer. Mas não, Nabal era ingrato, Nabal era duro de coração. E devemos aprender com Nabal que a gratidão é algo fundamental para as nossas vidas, né? Devemos aprender não com o que ele fez, mas com o que ele não fez. Isso que é interessante aqui. A revista ela nos leva a entender, a aprender com erros que ele fez, né? Como muitas vezes aprendemos com os nossos, mas Nabal comete erros gravíssimos aqui nesse capítulo 25 de 1 Samuel. Então, essa bondade de Davi em já não mexer em nada já era algo suficiente para que Nabal pudesse ajudar Davi naquele momento em que ele precisava, né? Nabal, ao invés de ser grato, foi injurioso, ofensivo nas suas palavras. Nabal, ele ofende aqueles homens. Nabal, ele simplesmente não foi grato em dizer não. Já foi aquela pessoa que... Eu tenho um caso até, mas não vale comentar aqui, porque hoje nós não podemos nos estender muito, mas além de Nabal não ser grato aos serviços prestados por Davi, Nabal ainda é ofensivo. O cara já está, de repente, se ele não fosse ofensivo, não levaria aquela ira para Davi. Quem é Davi? Todo mundo conhecia Davi naquela época. Então, além de não ser grato, Nabal foi injurioso, ofensivo nas suas palavras. Nabal não sabia falar, não sabia conversar, porque ele era duro. O poder e o dinheiro o transformava em um homem ofensivo, um homem cheio de si, de arrogância. E Nabal, ele é injurioso com aqueles homens, levando um sério risco à sua família.
O ingrato, ele não sabe reconhecer que chegou onde chegou por causa da ajuda de pessoas, né? O ingrato, ele acha que tudo é por mérito dele. Ele não reconhece os méritos de Deus, ele não reconhece a ajuda do próximo. Já viu pessoas assim? Que ingratas, que estão onde estão por ajuda de alguém, mas não reconhecem isso. Davi era um homem super grato. Davi era um homem que reconhecia. Jonathan, seu amigo, Davi, após o falecimento de Jonathan, logo após, ele honra Jonathan, honrando seu filho, Mefibosete, né? Porque Davi era um homem que tinha um coração grato a Deus, grato por tudo aquilo que Deus deu a ele, que Deus permitiu que ele alcançasse. E Nabal era um homem ingrato, se achava que tudo era por mérito dele. Devemos entender que tudo vem de Deus. E Deus coloca pessoas para nos abençoar, pessoas para nos honrar, nos ajudar. E devemos ser gratos às coisas que Deus faz por nós e às pessoas que nos ajudam, pessoas que estão conosco. Devemos ser gratos. Gratidão é algo fundamental para uma caminhada, para uma excelência nas nossas vidas em tudo que fazemos. E Nabal, ele não foi grato. Nabal não ouvia conselhos. Em Provérbios 12:15 vai dizer que o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Nabal, ele não ouvia conselho, tanto é que logo na frente, quando Davi já tinha ouvido a resposta de Nabal, a mulher de Nabal, uma mulher prudente, ela ouve um conselho do servo. Aí eu me pergunto, por que esse servo na hora não falou ali com Nabal? Nabal, olha só, cara, o negócio é o seguinte, esse cara aí é brabo, o cara vai vir e vai pegar a gente, hein, cara? Tô conjecturando, né? Aquele servo ouve a conversa daqueles que foram enviados por Davi. Mas aquele servo, sabendo que Nabal era um homem duro de coração e não ouvia as pessoas, não ouvia conselhos, ele não fala nada e vai falar com a sua esposa, Abigail. Uma mulher que ouviu o conselho mesmo sendo de um servo seu. Claro que devemos ter prudência ao ouvir certos conselhos. Bom dia, Natália. Devemos ter prudência em ouvir certos conselhos, né? Mas Nabal era um homem duro, não ouvia ninguém. Já viu aquela pessoa que é tudo o que ela quer, tudo o que ela acha? Nada está errado. É ela que está certa em tudo. A opinião é dela. Muitas pessoas se arrasam por causa disso. E Nabal era um cara Nabal tinha o que tinha, acredito, por ter a mulher que tinha. Porque em muitas ocasiões que a Bíblia não nos descreve, Nabal já devia estar, um abraço. Mas ele tinha ao lado dele uma mulher auxiliadora, uma mulher sensata, prudente. Nabal, ele era um homem que não ouvia conselhos, não ouvia nada de ninguém. Tudo era aquilo que ele queria, tudo era aquilo que ele achava. Porque ele era um homem rico, poderoso. Então, para ele, eu sou rico, sou poderoso. Quem eu vou ouvir? Fulano para quê? Fulano não tem nada, né? Era um homem cheio de si. Devemos aprender com ele, que devemos ouvir as pessoas, as experiências que as pessoas podem nos passar, ouvir com sabedoria, um saco furado e um saco fechado. Aquilo que for prudente dentro da palavra, nós reservamos ele num saco fechado, onde vamos guardar e aprender com isso. E aquilo que você acredita e crê que não é de Deus para você, que não é um conselho bom, colocamos no saco furado. Mas devemos estar sensíveis à voz de Deus
e ouvir. Nabal era um homem que não ouvia. E pode ter sido prejudicado, e quase foi prejudicado. Foi prejudicado. Deus tocou na vida dele, mas nós entendemos que naquele momento, Deus, na verdade, quando livra Nabal, ele acaba livrando, eu acho que os olhos dele, os olhos dele estão mais em Davi, né? Davi se enfurece, está prestes a cometer assassinatos, né, com suas próprias mãos, derramar sangue inocente, simplesmente por ter ouvido algo que não lhe agradava, né? E Deus vai lá e livra Nabal e também Davi de cometer uma falha com Deus. Eles foram salvos, todos os homens da casa de Nabal, porque Abigail ouviu o conselho de um dos moços de Nabal, que ouvira a grosseria de seu senhor e entendeu que essa atitude provocaria a retaliação de Davi. O que de fato aconteceu? O moço disse o seguinte a Abigail: Davi mandou mensageiros do deserto para saudar o nosso senhor, mas ele foi grosseiro com eles e o insultou. Acontece que aqueles homens sempre nos trataram muito bem, os homens de Davi, né? Sempre trataram muito bem. Nunca roubaram nada de nós, nem se aproveitaram da gente durante todo o tempo que estivemos no campo, tosqueando as ovelhas. Eles até serviram como um muro de defesa ao nosso redor, dos filisteus, porque nos protegiam dia e noite enquanto cuidávamos das ovelhas. Olha a ingratidão de Nabal. Faça alguma coisa logo, pois algo de ruim vai acontecer ao nosso Senhor e a todos nós. Ninguém consegue convencê-lo, ele é intratável. Ninguém consegue falar com Nabal. É um cara que tudo para ele, tudo que é certo é o que ele faz, o que ele fala. Então, pessoas assim é difícil de ouvir. Já viu? A pessoa está errada, você está falando que está errado, a pessoa está falando que está errado, e a pessoa continua no erro. Deus está falando que está errado, a pessoa continua no erro. Nem de Deus ouve os conselhos, né? Nem de Deus ouve os conselhos. Devemos ser pessoas sensíveis à voz de Deus. Deus às vezes fala, Deus muitas das vezes fala com o irmão que está ao lado, com um amigo próximo, com sua esposa ou esposa. Minha esposa nem está assistindo, depois ela vai ver esse vídeo. Quantas vezes que a mulher fala: olha, não é para fazer isso. Mulheres, fiquem, não se sintam muito, hein? E aí você faz e dá errado. A mulher, você, né, tem que dar o braço a torcer. A mulher falou que ia dar errado. A mulher falou que ia dar errado e deu errado. Mas às vezes não estamos sensíveis a ouvir as pessoas. E Deus muitas vezes fala com as pessoas para abençoar nossas vidas, para nos direcionar. Que Deus nos cure da presunção de Nabal. Que Deus nos dê humildade para entender que precisamos uns dos outros. Que não sejamos inflexíveis a ponto de não ouvir nossos cônjuges nem as pessoas que estão ao nosso lado. Nabal agiu por impulso. Há um provérbio que diz: quem tem juízo toma cuidado, a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado, age sem pensar. A imprudência de Nabal colocou em risco de morte todos os homens do lugar. O impulso é algo muito triste que há em nossas vidas, porque devido a muitas decisões tomadas por impulso, sem pensar, paramos o propósito de Deus em nossas vidas. Às vezes aquilo que era para ser uma bênção nas nossas vidas se torna uma maldição pelo impulso que tomamos, pela decisão tomada precipitada. Davi se precipitou em falar que ia lá e matar o cara, né? Davi falou que ia lá, ia matar o cara, ia matar todos os homens, se precipitou. Nabal se precipitou, né, em ser ofensivo com aqueles homens.
não pensou nas consequências. Como volto a falar, Nabal conhecia a fama de Davi, né? Então ele não foi simplesmente ingrato, mas foi ofensivo. Nabal foi ofensivo. Nabal, ele foi grosseiro e quase ele morreu. Nós vamos ver lá na frente. Mas ele quase faz com que Davi tirasse a vida de todos os homens daquele lugar. Como nós vamos ver na Bíblia. Davi, ele pega seus 400 homens, deixa 200 e fala, bota suas espadas na cintura, vamos lá quebrar o cara. Vamos lá, vamos arrebentar ele todinho. 400 matadores de filisteus chegam a detonar geral. E não devemos agir por impulso. Em nada. Em momentos de dificuldades, em momentos de felicidade. Deus, ele nos faz para que possamos pensar, orar. Eu já tomei muitas pancadas na vida por agir por impulso, sem pensar. E hoje, para a honra e para a glória de Deus, eu tenho pensado mais nas coisas que eu faço. Porque quando nós agimos por impulso, estamos cavando muitos erros e talvez a nossa própria sepultura, como Nabal estava cavando, agindo por impulso. Agora vamos falar um pouco de Abigail. Abigail é uma mulher sensata, uma mulher prudente, uma mulher sábia, uma mulher que pensava, grata a Deus e às pessoas, uma mulher que entrou num relacionamento aonde não era correspondida, né, devido à ignorância de seu marido. Uma mulher bonita, ou seja, Nabal era rico, poderoso, tinha uma grande mulher ao seu lado, mulher gata, que a Bíblia diz que a mulher era bonita, né? Essa é Abigail, que significa meu pai é alegria, né? Ou seja, Abigail, ela tem todos os adjetivos bons e Nabal, ele não valorizava isso que ele tinha, né? Abigail é uma mulher sensata. Nós estamos no tópico 2. Estou correndo um pouquinho que a lição é grande e me programei para terminar 10:10, 10:15, mas já estamos caminhando. A esposa de Nabal se chamava Abigail, que significa meu pai é alegria. Ela era sensata e formosa. Ela é um exemplo de mulher sábia. Flávio Josefo diz: Nabal era um bruto, de mau caráter muito cruel. Sua mulher, ao contrário de nome Abigail, era gentil, prestimosa, virtuosa e, além disso, extremamente bela. Abigail ouviu conselhos. Nós vamos ver que logo após Nabal ser grosso, ofensivo com a galera de Davi, bom dia Elisa, paz, tudo bem? Logo após Nabal ser ofensivo com aquela galera de Davi, os homens que foram Davi e aqueles homens falarem com Davi, um servo, um homem de Nabal, ou seja, um homem que estava abaixo de Abigail, era servo dela, ele vai falar com ela que, olha, seu marido lá, fez besteira, hein? Falou lá, foi ofensivo com Davi, nos ajudou, né? Nos protegeu, Davi, caramba, não mexeu em nada, nossa, Davi é gente fina, cara, o cara vai vir aí, hein? Olha só, poderia entrar no ouvido e sair no outro. E além do mais, que vinha de uma pessoa inferior a Abigail, a Nabal, um servo de Nabal.
né? E ele fala: agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Nabal. Esse mesmo homem, talvez, se Nabal fosse um cara com um coração mais aberto, com um ouvido mais inclinado a ouvir as pessoas, esse homem, esse conselho, Nabal, vem cá. O cara, ó, vê aqui o que você vai fazer melhor, dá uma parada aí pros caras, porque os caras vão voltar, cara. Mas não. Ninguém consegue conversar com ele. Ninguém conseguia conversar com Nabal, como falamos novamente. Um homem duro de coração, onde tudo era ele que estava correto, ele que estava certo. O poder, o dinheiro, fez com que aquele homem fosse assim. Devemos ter cuidado com aquilo que temos, com a posição que tomamos, para não ser arrogante, para não sermos, para pessoas não terem um bloqueio em chegar até nós. Aquele homem tinha um bloqueio, ele não ouvia ninguém, e isso quase causou a morte de sua família. E Abigail, ela ouve conselhos. Como falamos lá na frente que Nabal ele não ouvia, Abigail, sendo uma mulher sábia, prudente, ela ouve conselhos. E de uma pessoa, de um servo, ela está atenta ao que Deus fala. E Deus falou através de um servo. Deus livrou aquela família através de um servo. Esteja atento à voz de Deus, ouça. Ouça tudo aquilo que as pessoas falam. Não que você vá fazer certas coisas, mas ouça, né? Ouça conselhos e filtre. Pô, às vezes falha, né? Filtre. Então, Abigail, ela ouviu conselhos. Abigail foi humilde. Ela foi humilde. Ela reconhece que Deus está com Davi. Ela se apresenta a Davi de uma forma humilde, de reverência. Vocês estão entendendo que Nabal, na época, era um homem poderoso, rico, e aquela mulher era esposa dele? Davi, um refugiado? Davi, em guerra com o rei, um cara que estava errado diante da lei, porque estava contra o rei, e aquela mulher, sabendo disso, ela com uma grande humildade e reverência, ela se prostra a Davi. Tudo é o jeito que a pessoa fala, né? Você consegue entender que se aquela mulher chega com arrogância, ela não conseguiria nem descer do seu camelo, da sua montaria ali? E note que ela vai logo atrás de seus servos, mas a humildade dela faz com que Davi a ouça e a perdoe logo em breve. Devemos ser humildes ao falar, como aquela mulher foi. Já percebeu que se às vezes a gente quer tratar as coisas de uma forma... por exemplo, você quer de repente o meu celular. Se você pedir com uma ignorância, preste o celular, o meu coração vai direcionar a eu não querer te emprestar. Agora, se você vier com humildade e pedir com sabedoria, assim como Abigail fez, você é capaz até de levar ele dado, porque é a humildade, é o jeito que falamos. Abigail sabia falar, soube falar naquele momento, reconheceu o momento. Ela reconheceu que Deus estava com Davi. Ela se apresentou de maneira humilde e reverente e assumiu a questão. Você nota que ela assume
que o problema, ela diz que ela que errou. Ou seja, olha o jeitinho para falar, olha a sabedoria que ela caminha para falar com Davi, futuro rei de Israel. Olha como que ela chega para falar com Davi, aquele que estava indo matar a sua família. Você acha que Davi estava como? Bolado! Né? Quando viu ela assim, a Bíblia não fala, estou conjecturando. Imagine, veio os servos também, Davi de repente até, né? Puxou a sua espada, estou conjecturando aqui, na hora que viu aquele povo, ele estava indo lá para matar o pessoal, os servos estavam lá. Então Davi, ele poderia de repente ali naquele momento, né, até ter sacado a sua espada, com um rosto, um semblante, né, bolado. Mas a humildade de Abigail faz com que Davi pare e a ouça, né? Confirmando a verdade de Provérbios, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira, né? Eugene Peterson tenta descrever a cena do encontro de Davi e Abigail de maneira marcante, quase inacreditável. Davi para, olha e ouve Abigail no meio do nada, de joelhos diante dele. E Davi permite que ela fale. Imagina a cena, Davi vindo com 400 homens, furioso, mastigando aquilo, tentando engolir aquilo na cabeça dele. Vou lá, vou pegar esse cara, esse Nabal, vou botar ele no lugar dele, vou matar todo mundo. Aí surge Abigail, seus servos e Abigail. Como é que você acha que Davi deve ter? Olhou? Oi! Não. A humildade de Abigail quebrou as pernas de Davi. E Davi ficou sensível ao ouvir ela. Que sejamos humildes em falar. Está irado com algo, está preocupado com algo, peça a Deus sabedoria ao falar com seu esposo, com sua esposa. Você percebe, voltando para um relacionamento, que muitas das vezes nas nossas discussões entre nossos cônjuges, às vezes é pelo jeito que nós falamos, né? No momento de ira, no momento de preocupação, no momento ali que você às vezes perde um pouco da sua humildade de jeito de falar, você, né, se coloca acima da situação. Então sejamos humildes como Abigail. Sejamos humildes ao falar, humildes nas nossas posturas, né? Nós temos aí, não sei se o pastor Moisés está me ouvindo, um exemplo de humildade, homem de Deus, né? E que sejamos assim como Abigail, humilde no nosso coração ao falar, ao agir, ao tratar as pessoas. Amém? Abigail mostrou consideração, tentando consertar o erro do marido. Aquela consideração que Davi não teve, que Nabal não teve com Davi, consideração esta por ele ter feito tudo o que fez, né? Em não saquear as suas ovelhas, os seus bens, não matar os seus pastores, proteger as terras dele, o rebanho dele, né? Aquela consideração que o Nabal não teve, a sua esposa agora, ela está tendo essa consideração, levando com ela 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e os pôs sobre jumentos. O presente de Abigail era praticamente nada, mas aquilo era para mostrar consideração. A questão não é o tamanho do presente que nós damos a alguém, mas a consideração que demonstramos. Davi aceitou a comida do que ela trouxe. Volte em paz, concordo com o que você disse e vou fazer o que me pediu. Davi, ele aceita aquela consideração. Davi, ele entende que aquela mulher ela está honrando ele
pelos fazeres, aquilo que o marido não fez, Davi entende que aquela mulher, Abigail, está honrando ele, honrando os seus soldados, e recebe de bom grado aqueles alimentos, né? E Abigail mostra uma tremenda consideração. Ela assume o erro do marido, né? Mas com sabedoria, não por mentir. Ela assume aquilo porque Davi está virado. Então ela usa de uma grande estratégia para poder apaziguar aquela situação, e ela consegue. Abigail foi elogiada. Davi elogiou Abigail quando ela veio com presente, uma atitude de humildade. Davi exclamou: bendito seja o Eterno, o Deus de Israel. Ele enviou você para me encontrar. Seja abençoada pela sua sensatez. Seja bendita por me impedir de cometer esse crime e por se preocupar comigo. Juro pelo Eterno, o Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal a você. Não fosse a sua vida aqui esta manhã, não restaria vida alguma, não restaria viva alma na casa de Nabal. Abigail, ela, além de proteger a sua família, ela protege Davi da ira de Deus. Por quê? Davi estava indo derramar sangue inocente. Davi estava indo matar todos. E não era algo que estava certo. Porque, por mais que Nabal ele desconsiderou Davi, era uma atitude precipitada em ir lá e matar geral, né? Mesmo daquela forma. Mas a questão de honra ali, de homem, de guerreiro, fez com que Davi tomasse essa decisão. E Davi lhe agradece, ele elogia Abigail pelaquela atitude dela, livrando a sua família e a ele próprio. Abigail foi prudente. Por que prudente? Abigail, ela parte secretamente. Você já parou para pensar que se Abigail, naquele momento, né, naquele momento ali de festa, ela chegasse e falasse: amor, Nabal, eu vou lá, tá, dar alimento para Davi, que está errado. O cara não ouvia. Qual seria a atitude de Nabal? Ela não mentiu para Nabal, para o seu esposo. Ela teve sabedoria, ela foi prudente, porque ela sabia do perigo que estava vindo, ela sabia do que poderia acontecer naquele momento, e por uma questão de prudência, ela parte secretamente, para não ser impedida pelaquele sem vergonha de Nabal. Aquele cara era um sem vergonha, né? Então era um cara duro. Ele não iria aceitar que Abigail partisse sem para pedir desculpa, se arrepender do que ele falou e aí dar alimentos para ele, coisa que ele já havia negado. Então ela foi uma mulher prudente. Para Abigail, aproximar-se do seu marido obstinado e insensato teria sido suicídio instantâneo. Ele jamais permitiria que ela levasse as provisões de Davi. Ela então partiu sem nada dizer, para favorecê-lo. Ela intercedeu pelo homem e, ao fazer isso, salvou literalmente a sua vida. Abigail, ela foi tão prudente que ela esperou o momento oportuno para falar com seu marido, que fez aquilo. Partiu secretamente, e após fazer aquilo, receber aquilo que Davi falou: olha, não vou fazer nada. Ela não chega e fala: olha, Nabal, fiz isso, estamos livres, ele vinha nos matar. Nabal estava num momento de festa, dando um banquete, né? Nabal estava embriagado, né? Bêbado, e não era aquele momento. Ela chega, de repente acompanha ali a festa, a confraternização ali, e espera aquele homem dormir. Quando ele acorda, sua mente, né, renovada, tranquila, sem estar com bebida na cabeça, ela vai e fala para ele o que ela fez.
nós vamos ver na palavra que Nabal, ele fica estatelado, paralisado, né? Depois fica 10 dias em coma, né? E logo após morre, enfim, mas ela esperou o momento oportuno para poder falar. Em tudo na vida devemos saber o momento certo de agir. Em tudo nas nossas vidas, assim como Abigail, devemos ter o discernimento, até para o nosso cônjuge, para com um amigo, o saber o momento certo de falar. Talvez, por não ter essa sabedoria, erramos em algumas situações, porque tem momento certo para tudo. Existem momentos certos para tudo, até para você comunicar algo, para você não ser interpretado de uma forma errada, para você não ser julgado de uma forma errada. Então, falou varão, matador de filisteu brabo, esse aí que entrou agora. Aí a Cláudia, rapaz. Então assim, ela esperou o momento oportuno. Quando Abigail voltou para casa, encontrou Nabal no meio de um banquete. Ele estava de bom humor porque tinha bebido muito. Assim ela preferiu não contar nada do que tinha feito até a manhã seguinte. No outro dia, quando Nabal já estava sóbrio, Abigail contou o que tinha acontecido. Na mesma hora, ele teve um infarto e entrou em coma. 10 dias depois, ele morreu. Olha que cara, né? Cara, coração de pedra, rapaz. Ele ouviu aquilo e ficou estatelado sem acreditar, né? Imagine, Moa, Nabal, Senhor, né? Vou falar para os dias de hoje, mas Moa, olha só, eu usei teu limite do teu cartão todinho. Aí Nabal parou, né? Ele não deu nem tempo dele falar. Como assim todo o limite? Né? Não deu. Ele parou. Imagine ela. Olha só, amor, o negócio é o seguinte. Davi estava vindo nos matar, né? Um servo me orientou isso. E eu fui lá e abençoei o cara. Porque ele estava vindo, ó, ele perdoou a gente. Tá tudo 0-0. O cara foi bom com a gente, amor. Poxa. Nabal está telado. Por quê? Ela ultrapassou a autoridade dele, ouviu um servo, foi falar com uma pessoa que ele já tinha falado que não era para ajudar, e a dureza do seu coração foi tanta que ele infartou. Recebeu aquela notícia, um choque, e aquele homem ele infarta e logo após morre. É um livramento para Abigail, tem misericórdia, mas foi um grande livramento para aquela mulher, né? Nabal, ele era um homem que perdeu oportunidades. Quantas oportunidades, né, são perdidas por nós, por às vezes cometer os mesmos erros que Nabal cometeu, em não ouvir, em talvez ser um pouco estúpido. Quantas oportunidades são perdidas nas nossas vidas por agirmos errado? Quantas que eu já perdi por não ouvir, por achar que eu estava certo, por não pedir a orientação de Deus. Quantas oportunidades, quantas incontáveis. Você já perdeu essa oportunidade? Você já perdeu alguma oportunidade por errar, assim como Nabal errou? Às vezes até sem pensar, a gente age de uma forma errada, fala alguma coisa errada, né? Trata mal pessoas que não eram para ser tratadas mal. Então, assim, quantas oportunidades que são perdidas nas nossas vidas. Devemos aprender com a história de Nabal como construir oportunidades, como agir,
como ser gratos a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, em Tiago a palavra diz que ele peca. Quantas vezes tivemos a oportunidade de fazer o bem? Quantas vezes tivemos a oportunidade de abençoar pessoas e não fizemos? Não estou falando em quantidade, estamos falando em qualidade. E por isso deixamos de ser abençoados. E aquele homem, Nabal, um homem duro, um homem grosso, estúpido, ele perde muitas oportunidades. Ele perdeu uma grande oportunidade de ajudar o futuro rei de Israel. Você tem noção de que Davi, quem foi Davi? Que oportunidade, imagine Nabal, um homem rico, poderoso, e se ajuda Davi. Lá na frente, Abigail se deu bem, né? Assim, ela casou com o cara foi lá, pegou ela. Mas você imagine que logo depois, Abigail foi esposa de Davi, tá? A revista nem vai falar sobre isso. Mas logo após, Davi, ele chama aquela Abigail para ser esposa dele. Então você imagine, Nabal ele perdeu essa oportunidade. Imagine se ele ajuda aquele rei naquele momento. Um guerreiro protegia suas terras, seus interesses, logo mais seria rei de todo Israel. Caramba, Nabal teria um crédito com Davi? Pô, não, Nabal cuida daquele cara lá, a terra dele protege a terra dele. Aquele cara me ajudou em momentos difíceis, em momentos que eu estava fugindo de Saul, exilado, em momentos de luta, de aflição, com fome. Ele me abençoou. Aquele cara é meu. Cuida dele. Então Davi seria rei mais tarde. Nabal poderia ter lembrado como alguém que ser lembrado como alguém que exerceu a bondade, como rei num momento difícil de perseguição. Devemos aprender e aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Às vezes as melhores oportunidades surgem quando atendemos a uma necessidade. Nabal não atendeu Davi. Existem tantas necessidades na igreja, visitas que têm que ser feitas, orações que precisam de nossa atenção. Não sejamos pessoas que perdem oportunidade de fazer o bem. Então, não perca essa oportunidade de fazer o bem, de ser canal de bênção. Talvez você agora feche seus olhos e pense em alguém que esteja precisando de uma palavra nesse momento difícil. Não estou falando de ajuda financeira, também estou falando, mas não é nem isso, de uma palavra, de uma ligação, de uma videochamada, né? De você se colocar na posição de ser instrumento de Deus. Pense nessa pessoa. Ao terminar essa aula, não perca a oportunidade de abençoar essa pessoa. Não perca essa oportunidade. Isso vai te fazer bem, vai fazer bem a essa pessoa que você vai ajudar, vai ligar. Faça uma ligação. E aí, como é que você está, meu irmão? Como é que tá tudo tranquilo aí? Pô, não perca essa oportunidade. Nabal, ele provocou a ira de Davi. Davi perdeu a cabeça, perdeu todo o senso de identidade como ungido de Deus. Davi perdeu contato com a beleza da santidade. Davi estava em risco de se tornar um novo Saul, disposto a se livrar de qualquer um que ameaçasse a sua posição ou desempenho. Nabal agiu sem pensar, e por causa da sua resposta dura, atraiu a fúria de um pequeno exército de 600 homens. E homem doido, hein? Como eu falei para vocês. Olha só os homens que estavam com Davi. Lá no capítulo 22 de 1 Samuel, do livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, versículo 2, também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Esses homens estavam com Davi. Olha que problema que esse cara arrumou. Os caras endividados, fugindo, não tinha nada a perder, né? 400 foram com Davi. 400, Davi convoca 400, deixa 200 lá no acampamento.
E aquele homem estava prestes a bater de frente com 400 homens perturbados, fugindo, não tinha nada a perder eles. E por causa de uma palavra dura de uma pessoa que não aproveitou a oportunidade de ser abençoado, Davi poderia ter matado, inocente e manchado também seu ministério. Nabal não reconheceu o valor da esposa que tinha. Agora eu quero convocar você, homem. Se sua esposa estiver do seu lado, olhe para ela. Diga belas palavras para ela. Diga o quanto ela é importante para você. Diga quanto você ama ela. Eu daqui a pouco vou falar isso lá. Minha esposa está com meus filhos lá no quarto. Mas valorize a esposa que você tem. Valorize as pessoas, não só a sua esposa, mas as pessoas que estão ao seu lado, que são canal de bênção para você. Valorize o seu pastor. Valorize o seu filho. Nabal ele não reconhece a esposa que tem. Nabal ele tinha tudo para ser feliz. Nabal era um homem rico, poderoso, não lhe faltava nada, uma mulher prudente, bonita. Olha que contraste, um cara ruim. Então Nabal ele tinha tudo para ser feliz, gente. Nabal ele tinha tudo para ser feliz. Então devemos reconhecer o valor das pessoas. Devemos reconhecer a bondade que as pessoas trazem para nós, ser grato às pessoas, às nossas esposas. Como eu falei, você homem, e você também mulher, mas geralmente é com os homens que acontece, né? A mulher tem um negócio intrigante, que eu não consigo entender, que ela fala assim, tá errado, hein? Isso aí vai dar ruim, hein? Não sei se traz alguma coisa, né? Mas dá, maluco. Nunca aconteceu isso contigo, não só comigo. Às vezes dá. Aí tu fala, não, que nada. E vai e dá o problema. Acontece. Então, assim, reconheça que pessoas que estão ao seu lado, pessoas que são bênção para a sua vida, reconheça que Nabal não reconheceu. Nabal, ele foi um homem insensato. Ele foi um homem sem pudor nenhum. Tinha tudo e ao mesmo tempo nada. O poder, o dinheiro, a ambição cegava ele para as bênçãos que ele tinha. E só tinha espaço para ruindade, para maldade, a não ouvir pessoas, né? a ser injurioso, ofensivo com as pessoas. Então, reconheça as pessoas que estão ao seu lado. A beleza de Abigail é tanto interna quanto externa. Sua beleza é um testemunho de vida criada por Deus, sustentada por Deus, abençoada por Deus, presente em toda parte, mas comumente obscurecida pela obstinação e pela blasfêmia. Nabal tinha tudo para ser feliz, mas difícil coisa é a obediência e a gratidão para que se especializem em obstinação e tolice. Já viu aquelas pessoas que têm tudo? Rico, com grana. Eu até falo com a Vanessa aqui, eu fico às vezes olhando, né? As pessoas têm tudo. Aí, exemplo, nossa, aconteceu alguma coisa, um detalhezinho pequenininho, passa mal, se desespera. Aí eu penso, meu Deus, se tivesse na minha vida eu ia morrer, eu ia faltar. Já ouviu isso contigo? Acontece. Pessoas que têm tudo para ser feliz e dá valor a um pedacinho de unha que caiu. Aquilo acabou com a vida dela. Então, ela tem um copo. Eu não ia fazer propaganda da minha caneca, vou fazer não. Ela tem um copo, né? Até aqui. Mas ela repara que está faltando um pouco, mas não repara o que tem a mais. Já percebeu esse tipo de pessoa?
esse tipo de pessoa que a gente não deve se tornar. É esse tipo de pessoa que não devemos prestar atenção. Pessoas negativas, pessoas que não dão valor ao que têm. Às vezes tem muito mais do que tantos. Caramba! E não foi nem mostrei, ia mostrar, mas eu pensei não é o momento. Então assim, vamos dar valor ao que nós temos. Vamos dar valor a nossos entes queridos, as pessoas que são canal de bênção para nossas vidas. Tá? A beleza de Abigail, eu já falei, né? Desculpe. Ele tinha uma mulher bonita, uma mulher coerente, uma mulher auxiliadora, uma mulher sábia, né? Assumindo responsabilidade para si. Ele não dava valor a nada e perdeu. Ao fim de sua vida, não levou nada, né? E não aproveitou enquanto estava vivo aquilo que ele tinha, aquilo que Deus abençoou. Conclusão: a atitude de Nabal despertou em Davi seus instintos mais primitivos. Ele iria tomar a vingança para si e cometer um grande pecado. A vulgaridade de Nabal provocou uma vulgaridade em Davi. Ninguém pega uma espada só para discutir. Podemos ter então uma boa ideia de pensamentos de Davi. Estamos falando de matança. Não há necessidade de levar 600 homens para acabar com um pão duro. No caso eram 400, né? Porque ele deixou 200 lá. Davi perdeu o controle. Entretanto, Deus colocou Abigail diante de Davi, que com humildade desfez a ofensa de Nabal. Como é importante medir as palavras e colocar constantemente nosso coração diante de Deus. Que o Senhor nos livre de sermos como Nabal. Então que você possa levar para si a importância de não sermos como Nabal, de sermos pessoas gratas a tudo que temos, mesmo que não seja aquilo que você busca ainda, mas seja grato ao pouco que você tem. Seja coerente naquilo que você fala, naquilo que você age. Demonstre gratidão, não seja ofensivo com ninguém. Ouça conselhos, ouça, não quer dizer que você vá fazer tudo aquilo que te falam, mas ouça. Às vezes Deus quer falar com pessoas, quer falar com você através de pessoas. Você está fechado a conselhos, está fechado a ouvir pessoas. Então ouça conselhos. Não haja por impulso, isso pode te levar a perder aquilo que Deus tem, que às vezes para nós, para Deus os nossos planos são tão pequenos. Deus tem uma infinidade de situações boas para nossas vidas, né? Seja humilde, não seja como Nabal. Que possamos ter um domingo abençoado, um domingo de paz, e que esses dias Deus possa falar ao seu coração. Aproveite essa oportunidade para se chegar mais a Deus, a ler mais a palavra, a ter intimidade mais com Deus. Mais tarde nós teremos os nossos cultos, estamos conectados. Isso é muito importante quando vemos pessoas que nós gostamos. Poxa, semana passada eu fiquei super feliz em ver o Lucas, a Letícia, o pastor Moisés. Assim, a gente vê no WhatsApp tendo uma ligação, mas você vê a pessoa assim online, né, dá uma sensação, dá uma paz, não sei. Esse momento de comunhão é muito importante para nós. Esse momento é muito importante para nós entendermos muitas coisas que Deus quer falar e Deus quer agir na nossa vida. Tá? Mais tarde tem culto online, às 18h30, estaremos juntos. Se semana que vem tiver ainda estaremos nessa quarentena, nesse isolamento, continuaremos com a nossa EBD na lição número 9.
Alô, Sara, Eduardo. E eu quero orar agora para encerrar. Muito obrigado aí a presença de todos, tá? Leia o capítulo 25 de 1 Samuel. É um dever de casa aí para vocês. Mesmo que você já leu, leia novamente. Ele vai tratar muitas coisas ao nosso coração. Senhor Deus, feche seus olhos. Nós iremos orar para encerrar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Porque, ó Pai, a Tua palavra foi explanada neste dia, nesta manhã. E queremos, ó Pai, entender, compreender a Tua palavra e praticá-la, Deus. Nos livra, ó Pai, de sermos como Nabal, sermos, ó Pai, pessoas injustas, pessoas sem gratidão, ingratas, pessoas insensatas. Que possamos, ó Pai, ter sabedoria, assim como Abigail teve. Possamos ser pessoas humildes, pessoas, ó Pai, gratas por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos permitido viver, porque sabemos que mesmo em situação de dificuldade o Senhor quer tratar conosco. E, ó Pai, que possamos compreender esse momento que temos passado. Eu te peço, ó Pai, pela vida de muitas pessoas, Senhor, que nós não sabemos a situação, mas o Senhor conhece, sonda o coração de cada um. Abençoa essas vidas, coloca pessoas para abençoar essas vidas que precisam, que seja através de uma palavra, de uma posição financeira, uma ajuda. Deus, que não falte o pão na mesa dessas pessoas, que não falte o amor, que não falte a união, Deus, na vida dessas pessoas. Nos dê um domingo, Deus, abençoado diante da Tua presença, um almoço, ó Pai, em família, comunhão entre nossa família. Deus, nos ensina nesse momento, ó Pai, que estamos vivendo, a ser mais dependente de Ti. Ó Pai, nos aproximarmos, ó Pai, de nossos familiares. Deus, em nome de Jesus eu te peço nesta noite, neste dia, nos dá, ó Pai, um dia abençoado, nos permita estarmos, ó Pai, dispostos a logo mais assistir mais um pouco, ó Pai, daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, um ótimo domingo a vocês, fiquem com Deus. Domingo que vem, mais tarde, 6h30, culto online. E domingo que vem, estamos com a lição número 9, de Davi. Amém? Fiquem com Deus.